O que diferencia uma pessoa que tem resultados e vive uma vida de alta performance para uma pessoa que não tá nesse caminho, não tá lá? Para de achar que o seu medo é maior do que você, cara. O que leva uma pessoa a fracassar diante de um percurso para alcançar o objetivo dela? Esse é um erro que eu vejo muito hoje em equipe de venda, em vendedores e até gestores quando tratar a equipe. Fala, turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da empresa VSA3, onde aqui o intuito vai ser o quê? Vai ser trazer empresários, empreendedores de sucesso, pessoas que podem compartilhar lições, conselhos, dicas valiosas para você e para o seu negócio crescer e prosperar. E para esse primeiro episódio, nada mais nada menos do que um grande convidado, que para mim é uma pessoa muito especial, que inclusive está me mentoreando agora, e eu tenho muito orgulho de trazer essa pessoa aqui, né? Irmão, Humberto Oliveira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por aceitar o convite. Satisfação imensa ter você aqui, cara. O prazer e a satisfação é minha. Eu fico, que apresentação, Receber você aqui no meu espaço, no meu escritório. Inclusive é um espaço excelente, cara. Parabéns. Muito obrigado. Muito bonito, muito bonito. Muito obrigado. Conheço você, na verdade, faz tempo, né? Só que, na verdade, a gente não conversava muito, né? Não. Eu conheci o Paulo em época que eu era vendedor e eu ia numa academia que o Paulo fazia academia também. Verdade. Né? E ali foi quando a gente se conheceu, mas não conversava muito. E nos encontramos muito tempo depois, em outros momentos de vida. E num momento muito melhor, eu diria, né? Com certeza. Estamos aqui também hoje com as nossas amadas esposas. Verdade, nossas mulheres estão aqui, olhando aqui, torcendo. A Jana Você não pode ficar nervoso, né? É uma pressão boa, né? É só para fiscalizar o que nós vamos falar. Exatamente, pra gente não falar bobagem aqui, né? Pra garantir que a gente vai falar coisa certa aqui, coisa boa para ajudar todo mundo aí que tá nos assistindo. Mas, irmão, vamos lá. Para iniciar, comece falando um pouquinho de você, né? E já, antes de você falar, tá? Só introduzindo aqui, tá? O Humberto, ele é especialista em resultados e alta performance, certo? Certo. Então, eu vou deixar ele explicar um pouquinho aqui, falar da experiência dele, falar como ele atua, quanto tempo ele atua e o que, de fato, ele tem trazido de resultados concretos para os negócios e para as pessoas hoje em dia. Roberto, pode falar. Falar de resultado e performance para mim é prazer, né, Paulo? A minha mãe conta que eu, criança ali com 6, 7 anos de idade, eu ficava no meio dos mais velhos ali, né, para poder entender o que cada um estava passando, o que cada um estava vivendo com 6, 7 anos de idade. Então, nós conversamos até, eu não vou lembrar o dia agora, mas você me fez uma pergunta parecida, né, e eu respondi para você assim, cara, eu tenho prazer de mostrar para quem está conversando comigo o quanto essa pessoa é capaz. Porque o que mais atrapalha as pessoas, sem dúvida, né? Eu mentoro pessoas pelo Brasil. O que mais atrapalha é a falta das pessoas saberem o verdadeiro potencial que elas têm. Se elas soubessem, eu não digo, não precisa nem 100% descobrir o potencial. Se você descobrir 80% só do que você é capaz, você já faz coisas assim que muita gente vai duvidar que você poderia fazer, né? Então, quando o Paulo pergunta assim, Humberto, sua especialidade, né? Eu sou especialista em neurociência e comportamento humano também, Legal. né? Especialista em vendas, fiz isso pela minha vida toda, né? Tive empresa com meu pai. Há quantos anos já? Você está na parte de vendas também? 18 anos. 18 anos. 18 anos de experiência em vendas, né? Não é igual muitas pessoas que às vezes ficam ali 1, 2 anos, já saem falando, não, eu sou especialista em vendas, começou agora. Não, é 18 anos, é uma vida já, né? Já é uma pessoa praticamente. É uma vida, cara, é uma vida, né? Eu, como falei, comecei lá atrás vendendo, o trabalho de vendas mesmo que eu comecei vendendo chip de celular na Oi, antiga Oi. Antiga Oi. Na verdade, minto, deixa eu corrigir, antiga Brasil Telecom. Nossa, essa é antiga. Porque eu lembro que depois teve a transição, né? A Oi comprou a Brasil Telecom e eu fui um dos que permaneceu nessa transição, né? Depois fui para a Oi, aí fui subindo, enfim. Mas sempre com venda, sempre lidando com pessoas. Depois passei a gerenciar pessoas, depois tive empresa também, fui diretor, treinei pessoas, treino hoje até hoje, né? E mentoro pessoas.
Então, falar de resultados, alta performance, para mim, é como tomar essa água aqui, ó, que tá É muito algo boa. natural. É gostoso demais. Natural. E já falando um pouco também sobre essa questão de vendas, essa experiência de vendas. Qual é o principal desafio que você observa para quem está iniciando hoje no mundo das vendas? Certo. Eu digo que o principal desafio não é nem a falta de conhecimento, porque hoje você conversa com um adolescente e ele está escutando um podcast, ele está lendo livros, ele está consumindo conteúdos rápidos e tem muita bagagem cognitiva, o que é muito diferente de uma bagagem prática. Então, o principal desafio que essa galera encontra é assim, cara, tá beleza, eu sei isso, sei aquilo, mas como eu coloco em prática? O como é que assusta muita gente. E de fato, se você começa a vender ou a empreender com as estratégias erradas, realmente você vai assustar, porque o resultado ele não vai vir. Ou ele vai vir num tempo que é um tempo desanimador, eu vou usar essa expressão, né? Eu sempre falo para os meus mentorados que a importância de você separar as sementes, né? Então, eu vou fazer a pergunta para o meu entrevistador, né, Paulo? Vocês lembram, eu imagino que você deva lembrar, aquela experiência que a gente fazia na escola de plantar feijão no algodão? Sim. Que lá nascia rápido, né? Às vezes você fazia de manhã, de tarde para noite já tinha um brotinho, no outro dia já tinha um brotinho, né? E então, semente de algodão, semente de limão e semente de oliveira. Algodão nasce rápido pra caramba, limão demora um pouquinho mais e a oliveira demora pra caramba, né? Quando você vai vender ou quando você vai empreender ou treinar, liderar pessoas, é importante você entender em qual semente está a estratégia que você está aplicando. Porque tem gente aplicando estratégia de semente de oliveira e querendo colher resultado de semente de algodão. É aí que dá problema, né? Eu estou aplicando aqui, comecei no digital e não estou vendo resultado. Mas peraí, né, cara? Que tipo de coisa que você está aplicando? Essa estratégia é para 2, 3 anos. E o cara quer colher resultado amanhã. Sim, às vezes o cara acabou de aprender uma coisa ali, já vai, executa e se frustra porque não tem resultado rápido. E desiste, fala que não funciona. E fala que não funciona. Mas nem tudo são sementes de oliveira. Existem estratégias sim que se você aplicar essa semana, na semana que vem você já tem resultado, né? Então a maior dificuldade que eu vejo dessas pessoas é entender como aplicar as estratégias corretas para poder ter resultado naquilo que eles vão fazer, seja vender ou seja empreender. Legal. E baseado no que a gente está comentando aqui, você falou até nesse final, né? Muitas vezes esse comportamento do vendedor, vamos dizer assim, muitos têm uma impaciência, né? Outros compreendem que existe um processo, mas no geral, você acha que a resiliência ela é um ponto fundamental para o vendedor? Você acha que o vendedor que não tem resiliência, ele acaba sofrendo mais? Como que isso pode afetar ele também? Você acha que por falta de ter uma resiliência, uma paciência, o cara pode acabar desistindo antes do tempo? Como que isso pode prejudicar não só o vendedor, mas qualquer empreendedor e empresário também? Sem dúvida. Eu falo que a resiliência, ela não é que ela é necessária, ela é obrigação. É algo que você tem que botar na cabeça que já faz parte, né? O perder uma venda, o errar no processo, o dar errado uma negociação, você já tem que contar que, cara, você vai tomar muito mais não do que sim, né? Então, quando eu alimento uma expectativa ilusória de que, minha taxa de conversão vai ser muito maior do que a maioria, sem a estratégia certa, aí eu corro risco de desistir, eu corro risco de me frustrar, né? Treinei uma equipe de uma grande rede, não vou dizer aqui nesse momento, mas é a maior rede de atacado do Brasil. E lá eu passei para a equipe assim, vamos mudar aqui, vamos começar mudando o nome, aqui não vai chamar mais prospecção, né? Aqui vai chamar busca pelo dinheiro. Galera, por que não vai chamar mais prospecção? Eu falei, não, prospecção vocês acham que é algo assim ruim, né? Vamos trocar por... Já associa como algo chato, um processo pesado. E é o que o vendedor deve fazer com relação à palavra resiliência. Cara, é assim, a questão de... Não é nem é necessário, é obrigação ter resiliência, né?
Vai dar muita coisa errada, e o legal é que quando você perde o medo, né, perde aquela reação de tomar um não, ou de ser rejeitado, né, o que na verdade não está rejeitando você, mas é aquilo que você oferece, aí as coisas ficam diferentes. Porque quando você toma um não e entende o que você quer, você volta com muito mais força. Essa exponencialidade de força eu aplico nas mentorias, e essa consciência de que, cara, deu errado 2 negócios, você vai atrás de 10. E não é assim aquele atrás de, pô, cara, que... Não, você tem que aprender a ir atrás de um jeito gostoso. Fala assim, pô, que legal, agora eu vou atrás de mais. Tomei 2 não, agora eu vou atrás de mais. E quando você leva com essa visão, fica muito gostoso. Você começa a não pegar para você as derrotas. E, finalizando aqui, respondendo a tua pergunta, a resiliência, ela passa a fazer parte. Legal. Fazer parte. Essa questão, né, de você receber nãos e não desanimar com isso, de fato é algo que faz parte da vida do empreendedor, né? Eu lembro que tem aquele filme do Steve Jobs, né, onde de fato narra ali a trajetória dele, mostra que no começo, quando ele estava começando na garagem, ele estava indo atrás de alguns negócios para vender, né? Ele recebeu muitos não, diversos não, centenas de nãos, né? E ele sempre continuou motivado. E não só ele, como vários empreendedores que a gente vê por aí, né? Desde os grandes até os pequenos, todos nós realmente passamos por isso. Igual você falou, é ter esse entendimento, né? De que não é o não que vai te parar, e não deve, de fato. Mas você usar isso como uma base, uma energia para que você consiga ir atrás do sim, né? Porque em algum momento você vai chegar no sim. Vai chegar. Agora a questão é quando. Mas se você não tentar, você nunca vai saber, né? Perfeito. Legal. É isso. E falando também agora um pouco sobre a questão de comportamento humano, né? Além de especialista em vendas, você também é especialista em comportamento humano. Como você falou, neurociência, comportamento. Eu queria te perguntar uma coisa assim que eu acho que todo mundo que está assistindo, independente para quem empreende, para quem não empreende, vai ficar um pouco curioso também, vai querer saber. Na sua visão, qual é a principal causa do fracasso do ser humano hoje em dia, né? Ou, melhorando a minha pergunta, o que leva uma pessoa a fracassar diante de um percurso para alcançar o objetivo dela? O que leva qualquer ser humano a fracassar é justamente a ilusão do fracasso. É a ilusão do fracasso. É a ilusão do fracasso, porque na verdade o fracasso não existe. O fracasso, eu diria que, como a resiliência, como eu estava dizendo, né? Enquanto você estiver tentando, e você entender que você tem que tentar para o resto da tua vida, quando você entender isso, justamente o fracasso deixa de existir. Você só vai aprender novas formas de não fazer alguma coisa, né? Então, eu não me preocupo de verdade, né, com, e se der errado? Não me preocupo, porque eu sei que eu vou fazer dar certo. Humberto, isso é prepotência? Não. Eu entendi que essa é a responsabilidade, a autorresponsabilidade que nós devemos ter para viver melhor. Sim. Porque a partir do momento que eu entendo que os problemas, as dificuldades, a economia, isso aqui não vai me dominar, não vai acabar comigo de maneira atemporal, eu me posiciono no lugar correto. Então os problemas, as questões, elas não deixam de existir, ok? Não é negacionismo. Elas não deixam de existir. Porém, como eu disse, antes eu precisava, Humberto, antes da crise da economia, eu precisava fazer 10 ligações para fechar um negócio. Agora, cara, a coisa tá ruim. Eu digo, tá ruim? Então você vai fazer 100. Mas vai fechar o negócio. Pô, cara, mas eu vou ter que fazer 10 ligações para fechar um negócio, vou ter que fazer 100 agora para fechar um? Vai. Então tá bom. Daqui a pouco talvez você volte a fazer um pouco menos quando as coisas externas melhorarem, né? Mas quando eu entendi que assumir a responsabilidade era muito melhor do que me fazer de vítima, independente se eu tivesse motivos reais para reclamar ou não, eu comecei a viver muito melhor. E baseado nisso aí, acontece que nem todos estão dispostos a pagar o preço, né? Igual você comentou, antes precisava fazer 10 para fechar um negócio, agora precisa fazer 100 para fechar um. Só que nessa você já tem uma peneira, né? Tem pessoas que elas vão estar dispostas a fazer 100 ligações para fechar um negócio. Muitos caras vão falar assim, nossa, antes eu fechava 10, contratava 10 para fechar um, e hoje já não é mais assim.
putz, preciso agora contratar 100 para fechar um negócio, eu vou deixar quieto, vou abandonar. Vou mudar de ramo. Enfim. Vou abrir outro negócio, não dá mais certo. Né? E eu acho legal também porque, igual você comentou, né, das várias tentativas e tudo mais. O próprio Thomas Edison, para mim, assim, é uma grande lição, né? E tem uma frase dele que eu acho muito interessante, que ele fala assim, a respeito de quando ele criou a lâmpada, né? Ele fala assim, eu não errei 999 vezes, né? Eu apenas descobri como não fazer uma lâmpada 999 vezes. Né? Então é bacana porque a gente vê essa questão da resiliência, perspectiva também, que eu quero até que você fale um pouco sobre isso também. A perspectiva que nós precisamos ter em relação às coisas. Né? Aquela questão de você ver o copo meio vazio ou meio cheio. Né? E como que isso pode acabar influenciando a atitude do empreendedor? Como que a perspectiva ela pode ou atrapalhar ou ajudar, né, o empreendedor? Essa perspectiva e esse ponto de vista, né, de enxergar as coisas pelo lado positivo ou pelo lado negativo, né, de fato, quem rompe mais, quem prospera mais, quem tem uma performance maior, está sempre focando naquilo que pode dar certo, né? Porque da mesma maneira que a pessoa me diz assim, Humberto, mas e se der errado? Eu digo, mas e se der certo? Isso é de uma, eu vou usar essa expressão, é de uma obviedade incrível, mas pouco acionada, né? Então as pessoas sabem que devem pensar pelo lado positivo, mas deixam o medo, que é o que eu estava falando agora há pouco, a ilusão do fracasso, né, tomar conta. E a grande questão é que, com relação ao comportamento humano, com relação ao comportamento mental, as pessoas não entendem que é treinável. Né? Então a pessoa vai na academia, sabe que vai demorar uns 3 meses para acostumar, para parar de doer o braço, porque está indo na academia. Mas quando se trata de um comportamento mental positivo, ela se esforça muito pouco para instalar um novo padrão de perspectiva e começar a colher resultado a partir daquilo ali. Né? Então não é sobre ser um positivismo. Eu tenho ouvido pessoas que têm medo, né? Quem mais tem medo vai ser mais negativo. Quanto mais medo, mais negativo. Né? Mas aí é ser positivista. Eu digo assim, então fique aí sendo negativista. Né? Porque do jeito que pode dar errado, pode dar certo. Sim. E você acha que isso acontece, talvez, pela falta de motivação, pela falta de clareza do que a pessoa quer? Porque, assim, a impressão é que muitas vezes, quando parece que as pessoas elas não têm um objetivo bem definido, parece que qualquer coisinha meio que abala ela e já faz com que ela desista. Agora, quando a gente vê aquela pessoa que ela tem um objetivo claro e bem definido, e o Napoleão Hill ele fala muito sobre isso, né, aquele desejo ardente, aquele objetivo definido, é como se a pessoa ela enfrentasse qualquer desafio. Você acha que isso aí das pessoas desistirem, né, se deixarem levar muito pela situação, ter uma perspectiva fraca, se dá por uma falta de clareza do objetivo? Uma das coisas, sim, né? A falta de propósito bem definido, porque muita gente me diz assim, eu tenho um propósito, eu tenho propósito, eu tenho propósito. Eu fico pensando, cara, tá chegando para mim assim uma coisa muito mais cognitiva do que de fato, não, eu sei o que eu quero, independente do que aconteceu, eu não vou mudar de rota, né? Então, de fato, quem não tem essa clareza, esse propósito definido, quando vier uma dificuldade, a tendência, né, não é determinação, mas a tendência é justamente desistir e desanimar. Né? Então, e o legal é que assim, o propósito não é algo que você descobre hoje e ano que vem é certeza que você vai estar com ele. Humberto, que loucura é essa que você está falando? O propósito ele tem que ser lembrado. Quem tem fé vai ter que ser orado. Quem não tem também tem que ser treinado, né? Porque senão eu corro o risco de falar para você assim, cara, eu tenho a certeza que agora eu nasci para, sei lá, cuidar de crianças, né? Aí você fala, Humberto, nasci para cuidar de crianças. E eu tô lá, né? Aí passa um ano, eu começo a visitar outros ambientes, daqui a pouco eu chego para você e falo, cara, eu estava errado, na verdade é cuidar de idosos. E daí daqui a pouco, não é cuidar, na verdade é uma missão. Não é missão, na verdade é jogar futebol. Entende? Sim. Se eu não alimento o meu propósito, uma vez revelado, eu me perco no caminho. Né? E entro na autossabotagem, que tem muito a ver, em algum momento nós podemos falar sobre isso, com relação ao gasto de energia. Né? Porque o nosso corpo ele não foi preparado para morrer. Então tudo aquilo que
vai roubar a nossa energia, né? Inconscientemente o corpo não quer, a mente não quer, né? Então, por mais que seja um novo comportamento e um padrão de comportamento bom, inconscientemente eu não faço porque o meu corpo entende assim, cara, vai gastar energia, deixa eu economizar energia. E entra no que você falou, alguns decidem gastar essa energia até que o novo normal se torne automático e outros não. E a famosa zona de conforto também acaba tendo. Aí entra. Você comentou a respeito do propósito, né? E uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, inclusive, que ele fala mais ou menos assim, não lembro exatamente a frase, mas ele diz assim, se você é guiado pelo propósito, não é qualquer oportunidade que vai te tirar do caminho. E eu acho interessante porque acaba, querendo ou não, realmente tendo muito contraste, né? Que quando a gente tem um propósito, né, eu vou fazer tal coisa, eu preciso manter um foco. E muitas pessoas acham que é assim, só porque aparecem muitas oportunidades para elas, elas precisam atender todas, né? Ah, apareceu a oportunidade de tal negócio, tal coisa, que é assado e tal. E aí elas acabam meio que se dissipando na atenção e acaba deixando o propósito de lado, né? E acaba indo muito de encontro com isso que você está falando. E baseado nisso, sobre a questão essa definição entre propósito e oportunidade. Até onde você acha que a pessoa que ela é guiada por um propósito, ela pode aproveitar as oportunidades que aparecem na vida dela? E até onde também ela tem que saber eliminar? Certo. A primeira coisa é, na verdade, ter muita clareza do propósito, como nós falamos. Então, Humberto, como é que eu posso saber e descobrir e ter clareza do meu propósito? Né? Primeiro, você tem que olhar para dentro de você. Explica isso. As coisas que você gostava quando era criança e que você parou de fazer. Por que você parou de fazer? Né? Eu conheço muita gente que, quando era criança, eu gostava de cantar e de falar no meio das pessoas e tal. E você vê um adulto quieto. Não, porque eu mudei. Eu falo, opa, né? Você evolui, agora a tua essência ela não morre. Pode ter ali uma teia de aranha, uma terra em cima, mas aquela experiência forte da essência, ela não morre. Não vai haver um registro tão forte de experiência quanto da essência que você está assistindo aí tem, do que eu tenho, do que o Paulo tem. Né? Então, eu começo a olhar, cara, quais eram as coisas que eu gostava de fazer quando eu não tinha tanto medo, quando eu não pensava tanto, e que talvez eu abandonei, e que talvez eu deixei para lá, né? Porque aí dentro já está o teu propósito. O propósito não é algo que se descobre fora, né? É algo que já está aí dentro. E aí, a outra pergunta que você fez para mim, que eu esqueci agora. Sobre a questão, assim, das oportunidades, né? Como que a pessoa pode saber filtrar. Aí a questão das oportunidades é assim, existe a veia do propósito, que é a atividade principal, e todas as outras oportunidades que você for querer aproveitar, claro que ela tem que estar minimamente ligada ao seu propósito, ou pelo menos que não atrapalhe, que não te tire dessa rota. Né? Vou dar um exemplo. Você tem um propósito você deseja no teu coração dar palestras pelo mundo, certo? Mas no meio desse caminho aparece uma oportunidade para você fazer um treinamento específico para um grupo de jovens. Né? Não é exatamente a raiz daquilo que você tem no coração, porém não te tira do teu propósito. Né? A atividade é a mesma, né? Você vai estar expressando as suas ideias, expressando a sua boa comunicação, seu dom de comunicação, né? E todo o seu desenvolvimento das habilidades da comunicação, que é muito importante. Então, fechando a tua pergunta, as oportunidades que surgem para que eu saiba se eu aceito ou não, primeiro, saber e ter muita clareza do meu propósito e ver se minimamente ela está ligada ao meu propósito, ela não me tira da veia. Legal. Eu acredito que isso vai ser totalmente útil para quem está assistindo. Então, vamos lá. Sobre a questão de, você que trabalha muito com essa questão de resultados, alta performance, explica aqui pra gente o que diferencia uma pessoa que tem resultados e vive uma vida de alta performance para uma pessoa que não está nesse caminho, não está lá. Uma pessoa que está abaixo. A principal coisa, e é fácil de você identificar, é a mentalidade. É a mentalidade, porque de fato podemos conversar hoje, por exemplo, com alguém que ainda não tenha resultados, mas é fácil saber se ela vai ter ou não pela mentalidade dela. Né? Existem pessoas que hoje, nesse dia,
estão com muito dinheiro e você sabe que pela mentalidade dela não pode bater um vento e que ela não vai ter daqui a pouco nada. Como talvez outras pessoas, né? O Napoleon Hill tem um livro dele, um pequenininho, foi pouquíssimo divulgado, porque na verdade não foi lançado oficialmente esse livro, né? Quando ele morreu, descobriram algumas fitas Legal. que ele tinha gravado de palestra e alguém pegou e transformou isso em livro com autorização da família. Legal. É um livro bem raro, não me lembro o nome agora. Mas nessas fitas, o Napoleon diz uma coisa que eu achei fantástico, cara. Ele diz assim, em uma das palestras para grandes empresários, eu palestrei para grandes empresários falando sobre dinheiro com poucas moedas no bolso. Eu achei aquilo fantástico. Quando eu li aquilo, eu falei, caraca, velho, o cara falou mesmo sobre dinheiro com poucas moedas no bolso. Porque ele tinha, na verdade, entendido qual era o padrão de mentalidade que ele precisava ter para alcançar os resultados, né? Todos sabemos que ele morreu bilionário. Milionário eu tenho certeza, não sei se bi, mas enfim. Se não bateu, chegou lá. Chegou lá, né? Quase Perto, chegou né? lá, chegou perto. Então, dava palestras para milionários com poucas moedas no bolso, porque ele tinha entendido a mentalidade. Então, se você quer saber, né, respondendo a tua pergunta, o que vai diferenciar, é o nível de mentalidade de escassez ou de abundância que a pessoa que você está conversando tem. Isso vai determinar, porque tudo que eu penso aqui, eu realizo aqui. E para a pessoa que ela está iniciando agora nesse mundo de empreendedorismo, ela está querendo começar de alguma maneira, mas ela ainda vem de um ambiente tradicional, um ambiente com crenças limitantes. Que dica que você pode dar para essa pessoa que ela quer ter essa mentalidade renovada, uma mentalidade forte, de sucesso, mas ainda não sabe como? Sai do ambiente que você está. O ambiente. Né? O ambiente. E, assim, as pessoas às vezes entendem errado, né? Não é na questão de sair e abandonar, né? Tem, de fato, alguns ambientes que é necessário você sair e abandonar de uma vez. Outros é necessário você ter inteligência nas relações, né? Diminui a frequência, começa a se relacionar com pessoas que têm a mentalidade e os resultados aos quais você deseja, né? Por quê? Eu ouvi, inclusive, recentemente, alguém dizer assim, não, eu não sou influenciável, né? Eu fiquei ouvindo assim, eu disse assim, essa pessoa ela tá fora da realidade, porque enquanto ser humano, até o teu sotaque parece com o da tua esposa, né? Você casa e você fala assim, cara, eu não falava essas coisas, não fazia essas dancinhas, né? Não fazia essas brincadeiras. Você começa a falar, né? Muda as roupas, né? Dá uma ajeitada nas roupas, né? Porque casou. Todo mundo é influenciável. Né? Hora ou outra, é claro que, obviamente, se eu vou num ambiente que eu estou consciente que naquele ambiente eu não vou ser afetado, ok, eu chego com aquela consciência e mantenho ela por um período. Agora, permanecer achando que eu sou influenciável é burrice. Porque é impossível, humanamente impossível, eu me manter concentrado numa consciência muito desgastante, desnecessário e fora da realidade, eu me manter numa consciência de que não vou ser influenciado, não vou ser influenciado. Não dá. Uma hora ou outra eu tô tomando aqui a água e você fala, vou tomar uma água dessa aqui também. Então, respondendo a tua pergunta, começa, se você não pode abandonar ou não quer abandonar completamente de início o ambiente que você está e com a mentalidade das pessoas que você está, começa a introduzir então novos ambientes, porque daqui a pouco aquele ambiente que você está hoje já vai parar de fazer sentido. Não, faz total sentido. Comigo, assim, eu percebi muito isso mesmo. Quando eu comecei a empreender, eu tive assim, uma mudança assim, de ambiente por conta que eu percebi que o que eu buscava para mim, daí automaticamente minha mentalidade, conforme ela ia se reformulando, não se adequava mais aos ambientes antigos que eu estava. Então eu percebi essa necessidade, porque o que acontece? Eu vejo assim que se a pessoa ela não mudar de ambiente, o ambiente sufoca ela. Uma hora ou outra. Então, muitas vezes, pelo menos no início, ela tem que ter essa transição, né? Depois, claro, eu creio assim que a pessoa, quando ela já tem uma mentalidade boa, estabelecida, aí eu creio que ela, aonde ela chegar no ambiente, de fato, ela pode influenciar, mas até que ela se forme nessa mentalidade, ela tem que ter esse processo. Tem que ter, não dá pra fugir, né? É ilusão ficar achando que eu não sou influenciar, uma hora ou outra. Todos nós somos. Natural, maneira, né? Ser humano, né? Eu brinco e falo sério, né? Ao mesmo tempo, e falo para os mentorados assim, e para as pessoas também, né? Para de querer matar o ser humano que existe dentro de você. Para com essas ilusões de achar que, não, eu não sou, não, é assim, é normal, você respira, você
Daqui a pouco você está tomando água, está tomando o café, o cappuccino, é assim que é. Né? Irmão, encaminhando para o final aqui, eu quero te fazer algumas perguntas que não são nem minhas, são de algumas pessoas que elas mandaram, em especial para você aqui. Opa, pergunta na hora. Pergunta ao vivo. Vou te mandar 5 perguntas. Tem mais água aí? Eu quero outra água aí. Pega ali pra mim. Vamos lá. Obrigado. Opa. Abriu. Aí. Sua tem ainda? Minha ainda tem. É porque agora, vocês sabem, né? Eu tenho que servir bem, né? Você quer um café, um cappuccino? Pô, já me serviu bem, já. Já me então serviu tá bem. bom. Obrigado. Tá bom. Beleza. Vamos lá, irmão. Primeira pergunta aqui, hein? Por que algumas pessoas, para se sentirem melhor, precisam prejudicar ou inferiorizar as outras? Essa é forte, hein? Repete, por favor. Por que algumas pessoas, para se sentirem melhor, precisam prejudicar ou inferiorizar outras pessoas? Ah, sim, porque se tem gente pior do que eu, então eu me sinto melhor, né? É burrice, na verdade, um pensamento dessa forma, né? Porque aí eu fico sustentando e entregando para o outro, na mão do outro, a minha felicidade, a minha segurança, quem eu sou, né? Então, assim, para eu ter uma referência que eu tô bem, eu preciso ver alguém mal, né? É uma disfunção de pensamento, né? E que pode levar a coisas ruins. Então, respondendo a pergunta é por isso. Porque quem tem esse tipo de pensamento e mentalidade, né? Ou consciente ou inconscientemente, só se sente sendo alguém quando ela é um pouco melhor que alguém. Então, tá o olhar para fora, né? Até tem na minha pulseira aqui, ó. Não vai dar para mostrar, mas focar, né? Mas eu te mostro aqui, ó. Foco na minha... O que tá escrito aqui? Minha parte. Na minha parte. Então, sempre que eu começo a tirar muito o olho de mim e olhar para fora, toma cuidado. Legal. Vamos lá, próxima pergunta. Isso aqui foi mais ou menos um mini texto que me mandaram aqui. Mini texto, gostei. Bora. Trabalho em uma empresa que possui muitos vendedores e gostaria de me tornar um, mas trabalho em um setor totalmente diferente. O meu chefe não me deixa ir para as vendas, pois fala que sou muito bom no que faço e que provavelmente eu não daria certo nas vendas. Como eu consigo convencê-lo para me tornar um vendedor? Certo, para começar que você não tem que convencer ninguém, você tem que convencer você mesmo, né? Se você acreditar de fato que você é um vendedor ou uma vendedora, não sei se foi homem ou mulher que mandou essa pergunta, Foi né? um homem. Um homem? Uhum. Se você acreditar de fato que você é um vendedor, rapidamente você vai encontrar, se não aí, um lugar onde você possa desempenhar, né? Você tem o desejo no coração. Tem gente que nem tem esse desejo, mas se você tem o desejo no coração, é porque você, de alguma forma, se sente capaz. Mas talvez esse senso de capacidade esteja aí de 0 a 10, 3, 4, né? Porque aí eu coloco assim, eu não me torno vendedor porque o meu patrão não deixa. Não entra nessa aí não, né? E claro, e aí para te ajudar aí, começa a buscar treinamento, começa a buscar capacitação na área de vendas, para aumentar esse senso de capacidade teu. Legal. Show? Próxima pergunta. Qual a melhor forma de conseguir clientes e a melhor abordagem que devo realizar? Foi um homem também. Certo. É claro que é preciso entender qual é o mercado, qual é o segmento que a pessoa atua, né? Mas respondendo de uma forma mais abrangente, eu preciso ter muita clareza de que dor eu resolvo, né? Eu não consigo saber qual é a forma que eu abordo a pessoa se eu não tenho a clareza do que o meu produto ou o meu serviço entrega. Então, assim, você sabe realmente qual é o potencial máximo daquilo que você entrega, de verdade? E qual é o diferencial teu com relação aos outros? Eu ouço muito assim, o meu diferencial é o atendimento. Eu falo, atendimento. Você tem que ser bom no atendimento. Não pode... Obrigação. Obrigação. Mas o que traz de diferente, né? Dentro desse atendimento, o que você entrega de diferente para o outro? Então, quando eu tenho essa consciência, aí sim, a partir daí que eu vou conseguir desenvolver uma estratégia, porque a mensagem que chega para um cara que está com 18 anos não é a mesma mensagem que vai chegar para um cara de 30, né? Sim. O de 18 está pensando em rasgar no peito e desbravar alguns, né? Nem todos. O de 30 talvez ele já está pensando no futuro, enfim. Então eu preciso entender o mercado, mas primeiro, olha para você, olha para o que você vende, o seu produto, o seu serviço, e entende qual dor ele resolve. Quando você entender exatamente, você vai saber qual é o seu público principal.
né? Porque tem o principal, depois tem o público secundário, vou usar essa expressão, né? Se eu foco só aqui, eu perco outras oportunidades, mas eu preciso ter essa definição. Legal. Vamos lá para mais uma pergunta. Como ser assertivo nas prospecções? Certo. Primeiro, o que eu falei lá no começo, né? Tem que parar de achar que prospecção é um negócio ruim, né? Porque se você fizer com peso, pô, tem que ligar, cara. Putz, uma lista com 100 pessoas, meu Deus do céu. Já vai chegar essa mensagem lá pro outro lado. Né? Quando o outro lado percebe que ele faz parte de uma lista, você já está perdendo. Humberto, mas isso não acontece, né? No Brasil não, né? Não acontece. Todo mundo está se sentindo parte de lista dos outros. Olha aí, toma cuidado. Se você está prospectando aí e a mensagem que você está passando é que aquela pessoa é mais uma da lista, não espere que ela vá dar atenção devida a você. E aqui eu vou passar uma estratégia, né? Legal. Começa a perceber e tratar de verdade, tá? De verdade. Quem você está falando de uma maneira personalizada. Ah, mas daí eu perco muito tempo. Tá, mas você não converte. A questão é a conversão. E aí depois que eu tenho conversão, aí sim eu entendo de que forma eu posso escalar e abrir isso. Porque tem muita gente querendo velocidade, porque não, é velocidade mais volume, mais conversão. Será? Será que esse volume todo vai trazer realmente a conversão que você precisa? Então começa a personalizar a tua prospecção, fazê-la de uma forma mais inteligente, gerando valor e entendendo. Porque ninguém, Paulo, na vida recusa Pix, sabia? Então se o teu cliente entende que aquilo que você está passando para ele gera valor para ele, cara, ele não vai ser doido de recusar. Sim, né? Total sentido. Última pergunta. Qual é a melhor forma de abordar o cliente para oferecer um produto? Primeiro que você não tem que oferecer nada. Você tem que saber se a pessoa precisa. Né? Porque esse negócio de oferecer é engraçado, né, cara? A não ser que seja algo de ticket muito baixo que a pessoa vai comprar só porque, pô, vou ajudar, né? Mas eu entendo que não é o nível de quem mandou essa boa pergunta. Eu preciso entender em que nível de consciência essa pessoa está. Esse é um erro que eu vejo muito hoje em equipes de venda, em vendedores e até gestores para tratar a equipe. Que nível de consciência está aquele que recebe a tua mensagem? Será que ele está no nível 1 de consciência, nível 2, nível 3? Está preparadaço para comprar? Não está? Porque senão eu acabo, às vezes, desanimando de um lead ou de uma prospecção que eu precisava fazer 5 contatos, mas esse cara ia fechar. Só que só porque eu fechei contatos na primeira ou segunda vez, eu acho que esse que eu preciso fazer 4, 5, ele não vai comprar. Então, olha que eu estou passando essa chave aqui, isso aqui vale Pix, hein? Começa a entender que existem níveis de consciência do seu cliente. Então, eu fiz uma abordagem a ele específica, né, personalizada, como eu falei, mas eu preciso começar a entender em que nível de consciência ele está para comprar o meu produto ou o meu serviço, para eu não desistir dele e não pular a etapa também. Legal. Isso é, assim, fundamental. Fundamental. Legal. Fundamental. Irmão, para a gente encerrar, bate-bola, jogo rápido. Agora bate-bola, gostei. Vamos lá, uma mensagem rápida para as pessoas que estão assistindo. Um conselho. Para de achar que o seu medo é maior do que você, cara. Para. Humberto, mas como é que faz para vencer o medo? O medo, você jamais vai vencer o medo de maneira cognitiva, tá? Ficar pensando assim, e se eu fizer, não, se eu me preparar, não. Cara, você não está fazendo até hoje aquilo que você tem no coração de fazer. Então você acha mesmo que esse ano você vai fazer porque você está pensando um pouco mais? Não. É assim, identifica aquilo que você quer fazer e começa a agir. Estava conversando com o Paulo aqui. Humberto, como é que você deu start no podcast teu, que era o Bora Beto, né? Como é que você deu start? Eu falei, cara, uma mentora que me acompanhava disse assim, cara, você tem vontade? Eu falei, tenho vontade de fazer um podcast. Ela falou, por que você não começa? Eu falei assim, no fundo era medo, né? Eu falei assim, porque eu não marquei, não... Ela falou, quando que você vai fazer? Eu falei, ainda esse ano. Ela falou, não,
por que você não faz semana que vem? Eu falei, vixe, mas aí eu tenho que ir atrás. Ela falou, por que você não vai atrás? Que E aí impede? do que você, né? E aí eu fiz, deu super certo, foi maravilhoso. E no meio do caminho, aqui tá uma sacada, ó. O medo é algo que se vence no caminho. Olha que coisa. O medo não é algo que você vence antes, né? Vou usar uma passagem aqui da Bíblia que eu gosto muito, né? Davi e Golias, né? É pouco conhecida, né? Mas independente de se Davi sentiu frio na barriga ou não contra o gigante, eu tenho certeza que ele venceu aquilo indo no meio do caminho. Se ele não tivesse ido, aquele medo ia aumentar. Olha o que eu estou dizendo para você, né? Enfrenta, que você vai ver que, na verdade, aquilo que você pensa ser grande é muito maior dentro da tua cabeça do que na realidade. As pessoas dizem assim, cara, eu não vou porque eu tenho medo de dar errado. Eu digo, se der errado, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Eu digo assim, tá, mas isso, já não é o que você está fazendo hoje? Você já está vivendo seu medo, cara. Aquilo que você mais teme, eu vou ter que ir daí. Por que você não faz, não abre aquele negócio que você queria? Cara, porque se der errado, né? Tá, se der errado, o que você vai fazer? Vou ter que voltar e trabalhar em outra empresa de alguém. Eu falo, o que você está fazendo hoje? Está trabalhando na empresa de alguém. Então, sim, o medo que a pessoa tem tanto, ela já está vivendo medo. Sim. Então faz o planejamento e avança. E aí no meio do caminho, você começa a entender que o frio na barriga é normal, tá? É absolutamente normal. E ele vai, de maneira gradativa, diminuindo, né? E não é aquele frio na barriga de expectativa gostosa, não é aquilo que te incomoda, que te paralisa, que faz você... que é o segundo passo da evolução do medo é o vitimismo, né? Porque eu entendo que eu não sou capaz, então tem algo maior que eu, aí eu começo a me vitimar. O meu patrão não me deixa ser vendedor. A economia não está propícia. Esse ano não é um ano para... Peraí, né, cara? E eu tô dizendo isso pro seu bem, tá? Porque eu queria ter sabido e entendido isso lá atrás, né? Mas sou muito grato a Deus por saber entender isso hoje, né? E vencendo as dificuldades e os medos, caminhando. Não vence medo parado, que isso aí é ilusão. Legal. E Humberto, cara, pra gente encerrar aqui, você falou um conselho que foi super válido. Baseado nesse conselho também, eu quero te perguntar, qual é o legado que você quer deixar nessa terra? O legado que eu quero deixar não é sobre mim, mas sobre as pessoas entenderem que elas podem muito mais, né? Então, aonde eu chegar, onde eu estiver, né, quem se aproximar de mim vai ter que entender que pode muito mais, cara. Né? Quem joga bola comigo sabe, né? E brinca assim, fala, caraca, Beto, você impulsiona e você vai, porque cara, era tudo o que... Eu passei por muitas questões difíceis na minha vida, né? Mas eu nunca passou pela minha cabeça desistir. Por mais que tivesse confuso, por mais que estivesse doendo, cara, eu botava na cabeça assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para sair. Fazer alguma coisa. Batia para um lado e me batia para o outro. Mas o desistir nunca passou pela minha cabeça, né? Então, você respondendo a tua pergunta do legado, é deixar essa mensagem para as pessoas que elas não têm o direito de desistir. Porque desistir é pobre, é pequeno, sabe? Desistir é desonrar a sua capacidade, é dar mais valor ao medo do que aquilo que você pode fazer, né? E quando você entende que a sua força, a sua capacidade, né? Eu não vou lembrar agora, quer dizer, peraí que eu quase veio na minha cabeça. A frase eu lembro, eu tô tentando lembrar o autor. Eu acho que foi Henry Ford. Dá um Google aí se tiver. Eu acho que foi Ford. Ele diz assim, se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, eu acho fantástico essa frase, né? Você acredita que você pode, ou você acredita que você não pode, de qualquer maneira, ó, você está correto. Foi Ford? Né? Você está correto. Né? Então, é mostrar que você pode. Porque eu não posso, tá só na cabeça. Cara, que legal. Não sei pra você, mas pra mim foi incrível, cara. E eu tenho certeza que pra você também foi.
E nós esperamos que toda essa conversa, esses conselhos possam ter sido muito úteis e edificantes para a sua vida, né? E para o seu negócio também. Então, Roberto, meu irmão, gratidão, Ô, meu. satisfação total, né? Por ser o primeiro convidado, pode ter certeza que vai voltar outras vezes aí, Opa. né? Que vai ser uma satisfação ter você aqui novamente nesse podcast. E eu espero que seja nesse espaço, né? Se não nesse, um ainda melhor, Ô, né? Em nome sempre de Jesus crescendo. aí, sempre crescendo. Mas gratidão, cara, de verdade mesmo, tá? Quer falar o seu arroba, rede social, pra galera te seguir? Ah, bacana. Primeiro, agradecer você, né? E, cara, as portas estão sempre abertas para Valeu. você, né? Você não quis. Ah, não, você tomou um cappuccino ali, né? Tomei, Ah, então tava tá excelente, bom. cappuccino. Então tá bom, Muito tomou bom. água. A esposa também ali, obrigado pela presença aí. As portas estão abertas. Minha esposa Jana também, maravilhosa na minha vida. Arroba eu, Humberto Oliveira, né? Legal. Tá lá, resultados e alta performance. E vamos para cima que 2025 tá só começando. Tá só começando. Né? Então, segue ele lá. Você vai ter dicas para você ver uma vida de alta performance e também tem o método APP. Se quiser comentar um pouquinho Sim. brevemente aqui, o que é o método APP? Sim. O método ele nasceu justamente desse legado, da pergunta do legado que você fez, né? Que é transmitir para profissionais o quão eles podem alcançar a alta performance. Então, Legal. APP, né? App. Alta performance para profissionais. Legal. Dentro do método, né? Em forma de mentoria individual ou mentoria em grupo, né? Eu vou mostrar para você que você pode realizar muito mais coisa em menos tempo do que você bacana. imagina. Que legal. Então é isso. Gente, muito obrigado também por você que nos assistiu. Esperamos que esse conteúdo venha fazer sentido. E não só isso, mas que você possa colocar em prática. Também se inscreva aqui nesse canal, porque em breve vai ter novos vídeos para edificar você, o seu negócio e te ajudar a crescer. Beleza? Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Deus As portas estão abençoe. abertas aí sempre. Gente, Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Valeu.